Ô de casa, sua atenção, vem cá bater um papo comigo aqui com o pastor Hernandes. Pastor, Tamo junto, aí. vamos lá? Vamos lá. Pastor, a gente tem uma pergunta no Trocando Ideias de hoje e eu trouxe algumas estatísticas aqui. Opa, A pergunta é sobre mídias sociais, redes sociais. certo. Eu trouxe algumas estatísticas para vocês saberem. Quanto que é a média que uma pessoa gasta numa rede social hoje em dia, o senhor sabe? Não tenho ideia, mas deve passar de 1 hora, não? 5 horas e 20 minutos. Em média? É a média do uso do brasileiro. Do brasileiro? Meu Em redes Deus. sociais. Tem mais Loucura. estatística. 56% do tempo que a gente está acordado, a gente está em frente a alguma tela. 56%. 56% do nosso tempo acordado. E está aumentando o uso de telas simultâneas. Ou seja, você está vendo uma TV, está vendo o celular, está vendo o computador, várias telas. Mas, é preocupante, mas a gente pode transformar isso para o nosso uso, para o bem, não é verdade? Eu acredito que sim. Bom, tem essa pergunta e tem outras duas perguntas muito interessantes. Eu aposto que vale a pena você ficar com a gente até o final no Trocando Ideias. É desse jeito. Seja bem-vindo, esse é o Trocando Ideias número 220... 200 não, pastor, 323. Você me lembrou de alguém agora, hein? A gente está adiantado aqui, hein? É desse isso mesmo? jeito. É isso Você mesmo. viu, cara? Pastor, vamos lá para a pergunta do Marcos, então? Vamos. E ele diz o seguinte: hoje muito se discute a respeito das mídias sociais e seu mau uso. Um cristão deveria usá-las? E de que maneira? Bom, acho que você, no programa de hoje, já mostrou os riscos do exagero, né? Até diria eu, do vício, da dependência. Tudo aquilo que foge do equilíbrio, da sensatez, pode ser um perigo, pode gerar dependência, pode desvirtuar o propósito. Então, mormente, na fase infantil, eu tenho percebido que os pais, às vezes, não têm o controle dos filhos no que tange a um telefone celular, a um iPad, e os pais, até para ficarem menos estressados, acabam deixando os filhos muito à vontade, se expondo, às vezes, a determinadas imagens ou proximidade demais dos olhos, que pode ser nocivo para essa criança. Então, quem tem que deixar as mídias sociais, os aparelhos, não é a criança, são os pais que têm que ter o controle. Então, isso tem que começar lá na infância. Porque essa geração que está nascendo não precisa aprender, já nasce sabendo, né? Então, eu acho que, posto esse equilíbrio, eu acho que agora nós vamos dizer, podemos usar? Podemos, claro. Isso é uma coisa extraordinária, isso é um avanço. A gente vai incorporando algumas coisas, Tiago, que nem imagina ficar sem. Você não imagina ficar sem internet hoje. O mundo é o mundo da mobilidade, o mundo é o mundo da comunicação, o mundo é o mundo da celeridade das informações. E hoje você aperta um botão lá na inteligência artificial e você tem, às vezes, uma informação em segundos relevante para você. Então, tudo isso aí é contribuição, tudo isso aí é favorável. O que precisa existir critérios para o uso. Então, primeiro, se a pessoa está ficando nas mídias a ponto de não ter tempo para Deus, para a família, para os amigos, para as coisas de Deus, está exagerado. Se esse tempo que ele está passando, ele está matando o tempo dele com coisas que não vão contribuir para ele, vendo futilidades, ele está usando mal. Se ele está usando isso para espalhar fake news, para contribuir para a banalização dos valores, ele está usando errado. Agora, podemos usar as mídias com um propósito positivo. Nós estamos aqui, por exemplo, num programa que está sendo veiculado por mídias sociais. E nós estamos entendendo que esse programa vai ajudar alguém, iluminar o caminho de alguém, trazer respostas a dúvidas honestas de alguém. Então, eu entendo que as mídias sociais são a grande bênção. Isso aí é a imprensa de 1450, inventada por Johannes Gutenberg. Agora, usando isso para um bom propósito, para o seu trabalho, para o seu crescimento, para o seu progresso,
para melhorar a sua economia e, sobretudo, para levar a palavra de Deus, é um bom uso e que Deus te abençoe no uso racional e inteligente das mídias sociais. Pastor, obrigado pela sua contribuição. Sabe do que eu me lembro, pastor? Quando a gente era jovem, a gente saía pelas ruas aqui de Campinas distribuindo um folhetinho da igreja. Isso não tem mais sentido hoje, mas esse ato pode ser feito através das redes sociais, né? Quando você compartilha um trecho de mensagem no WhatsApp ou no Instagram, aliás, aproveitando, né, siga os perfis da Igreja Presbiteriana, né? @ippinheiros, @Hernandes Dias Lopes, @Arival Dias Casimiro. Nesses perfis de Instagram que eu acabei de citar, você tem trechos, tem cortes das pregações, serve tanto para a sua edificação, né? De repente você está mexendo ali, você ouve uma mensagem já edificante. Exatamente. E você pode mandar para os seus amigos, para a sua família, né? Exatamente. E é esse movimento de como se fosse, né, entregar um folhetinho para alguém. Olha, conheça a igreja, conheça a Cristo. Você potencializa essa distribuição para milhares, né, centenas de pessoas. É isso. A minha esposa tem um trabalho muito bonito. Pela manhã, ela envia mensagens para centenas de pessoas. Então, vamos dizer, no apertar de um botão, você consegue enviar um folheto robusto, com conteúdo bíblico, para centenas, que é multiplicado por essas mesmas pessoas que recebem para outras centenas. Então, você tem um efeito multiplicador extraordinário aí, com muito mais facilidade, com muito mais racionalidade de tempo. Perfeito, muito bem. Vamos em frente para a pergunta da Madalena Bittencourt. Pastor, eu vi que o senhor fala sobre o mundo espiritual. Sabemos que existe diabo e anjos também, né? Sendo assim, a obra de feitiçaria que é feita contra outra pessoa tem efeito realmente para prejudicar ou para ajudar alguém? Veja bem, primeiramente é fato que existe o mundo espiritual. A Bíblia fala do diabo não como uma lenda, mas como um ser, um anjo caído. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes. A Bíblia diz que nós não podemos usar armas carnais, precisamos de armas espirituais, poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas. Então existe sim esse mundo espiritual. Os anjos de Deus, que são ministros de Deus, para nos abençoar, nos guardar, nos proteger. E existem também os demônios, que estão aí agindo, criando falsas doutrinas, tentando as pessoas, induzindo as pessoas ao erro, ao pecado. Isso é um fato. A obra de feitiçaria também existe, não podemos negar isso. Então, as pessoas que não estão protegidas pelo sangue de Jesus, guardadas nas mãos de Jesus, estão expostas a esses perigos, sim. Não podemos fechar os olhos a essa realidade. Agora, não é possível que uma obra de feitiçaria atinja um filho de Deus, um servo de Deus, porque o servo de Deus está nas mãos de Jesus. Ele está guardado debaixo do sangue do Cordeiro. Então, nós não podemos ficar desesperados no sentido, mas eu sou crente, mas fizeram uma obra de feitiçaria contra mim, botaram meu nome na boca do sapo, costuraram a boca do sapo, e aquela coisa, e crente recebendo revelação, profetada, que foi feita obra de feitiçaria, o casamento é em crise, o filho está doente, que foi feita obra de feitiçaria, e o crente começa a perder a paz. Não. Olha o que o texto diz em 1 de João, capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Então, se você é servo de Deus, se você nasceu de novo, se você foi selado com o Espírito Santo da promessa, se o seu nome está escrito no livro da vida, se o Espírito Santo habita em você, o maligno não lhe toca. A não ser que Deus o permita, você está guardado e protegido nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Essa é a verdade dos fatos. A seguir, nós temos uma pergunta interessantíssima, enviada pela Carol Martins. Sim. Pastor, após a morte dos apóstolos, como foi pregado o evangelho sem a Bíblia nas mãos? Todos tinham livre interpretação? Pois é, essa é uma boa pergunta mesmo. Então, veja bem, a Bíblia dos apóstolos da igreja no primeiro século, no comecinho, era o Antigo Testamento. O Novo Testamento estava sendo ainda
composto. Agora, olha que coisa interessante, que quando Pedro escreve a sua última carta, e Pedro escreve a sua última carta já no final da vida, perto do seu martírio. Aliás, ele faz menção ao martírio na sua carta. Eu vou definir isso com você. No capítulo 1, segunda carta de Pedro, versículo 14 e 15, ele já faz referência à proximidade da sua morte. Ele diz assim, versículo 14, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Está lá em João 21, lembra disso? Versículo 18. Jesus revelou para ele que na velhice ele seria cingido, ele seria crucificado, que com esse gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Então, quando ele escreve a segunda carta, já está nesse finalzinho da vida dele. O martírio dele ocorreu no mesmo período do martírio de Paulo, porque ele não era um cidadão romano, como Paulo o era, ele foi crucificado, Paulo foi degolado. Então, quando ele escreve essa carta aqui, já está no final da vida. Agora, olha o que ele vai mencionar no capítulo 3 dessa carta. Que coisa interessante. Capítulo 3, versículo 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Ou seja, as epístolas escritas pelo apóstolo Paulo, já no final da sua vida, já eram consideradas inspiradas e fazendo parte das Escrituras. Então, a igreja do primeiro século não só tinha o Antigo Testamento, mas já tinha também o Novo Testamento com a palavra de Deus. Então, eles tinham a palavra de Deus. Muito bom. A nossa gratidão ao Marcos, a Carol e a Madalena que fizeram o programa de hoje. Nossa gratidão, pastor Hernandes, pelo seu tempo conosco aqui. É uma honra para mim estar aqui com você, participando desse precioso programa. Nossa gratidão à equipe da Luz para o Caminho em Campinas e também à Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Pastor Hernandes, o senhor tem um convite para o pessoal lá de casa? Eu tenho. Olha, se você mora em São Paulo, eu gostaria de fazer um convite a você para conhecer a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que fica na Avenida Doutora Ruth Cardoso, 6.151, ao lado da Ponte Cidade Universitária. Aos domingos, nós temos culto às 8 da manhã, escola bíblica dominical, às 9h30 da manhã, culto às 11 da manhã, culto às 17 horas, culto às 19 horas. Você é o nosso convidado. Toda segunda-feira, às 20 horas, temos o Conexão com Deus. Toda terça-feira, às 14h30, nós temos Mulher Esperança. Toda quarta, às 20 horas, nós temos um culto maravilhoso que a palavra de Deus é proclamada. Você não pode ficar de fora. Então, venha para cá, conheça a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E se você mora em qualquer outro lugar do Brasil ou do mundo, você pode acompanhar toda a programação pela IPP TV, 24 horas no ar. Se inscrever no canal do YouTube da igreja e participar de toda essa programação em tempo, ao vivo e em cores. Será um privilégio ter você com a gente. É com você. Vamos nessa? Vamos. Nosso abraço a você de casa. Obrigado por ter acompanhado a gente até o finalzinho do programa de hoje, viu? Um abraço para todos vocês.